Olá a todos, Agostinho Brito da FRN para uma videoaula de programação em OpenCV. Nessa videoaula a gente vai falar sobre como implementar uma funcionalidade muito importante, de processamento digital de imagens, que é a convolução digital. A convolução digital ela é a base para a filtragem no domínio espacial, ou pelo menos grande parte dos recursos que você faz no domínio espacial, ou seja, diretamente na imagem, você pode fazer com recurso de convolução. Basicamente, o que é que a convolução permite? Ela te permite que você realize ou borramentos ou aguçamentos na imagem para obter um efeito específico. Geralmente esse efeito é algum tipo de melhoria. Então, a gente vai pegar um exemplo do tutorial que nós preparamos e vamos destrinchar o exemplo aqui com vocês. Vamos primeiro mostrar o bicho funcionando, para depois que ele estiver funcionando, a gente entender o que é que ele faz, o que é que ele pretende fazer. A gente vai discutir o trecho de código em C++ que implementa aquele exemplo. O exemplo é um exemplo chamado filtro espacial. O que ele faz aqui? Ele abre uma janelinha. Deixa eu ajeitar essa outra janelinha daqui. Pronto. O OpenCV às vezes dá essas travadinhas, essas modificadas. Eu tenho duas imagens. Uma imagem que a gente chama de imagem original. Ele aparece aqui nessa janela da esquerda, aqui na minha câmera de auxiliar. E na direita aparece um filtro espacial, que é o resultado da filtragem por convolução da imagem da esquerda com uma máscara que eu vou apresentar. Esse conceito de filtragem do domínio espacial a gente tem apresentado em um outro vídeo discutindo a teoria desse processo de convolução e como ela funciona. Aqui no terminal vocês vão ter mostrado a largura, a altura da imagem, quantos frames por segundo eu estou capturando aqui nessa cena, que está capturando a 60 quadros por segundo. A minha câmera é uma PSI, ela consegue chegar até 120 quadros por segundo com uma resolução um pouquinho menor. E aqui o formato de captura. Eu fiz questão de deixar isso daqui porque isso é uma das características que no OpenCV ainda não está bem trabalhado, essa parte de essas questões de você ter diversas plataformas diferentes, fazer a aquisição da cena, informações da câmera, do dispositivo que você está usando para capturar os dados. Eles ainda estão trabalhando nisso. Então, às vezes aparece direitinho aqui o tipo de formato que você está capturando, às vezes não aparece. Tá? Então, essa foi a mensagem que me foi dada. Mas, o interessante é isso aqui. Eu vou na imagem original e eu vou digitar algumas teclas, que essas teclas vão ativar núcleos de convolução que vão fazer efeitos especiais. Por exemplo, nesse núcleo de convolução que você está vendo aqui, essa imagem da direita ela está sendo borrada com o filtro da média. Não dá para perceber tão claramente porque o filtro de borramento é um filtro que tem uma máscara pequenininha, ela tem um tamanho de uma máscara de 3 por 3 elementos, é muito pequeno mesmo, você não consegue ver. Mas isso aqui você vai conseguir ver. Um filtro de detecção de borda horizontal. Esse aqui, melhor, de borda horizontal, borda vertical. Borda horizontal é a borda que caminha nessa direção, preto, branco e a borda vertical. O filtro laplaciano, tá aqui outro tipo de filtro. E um filtro gaussiano. O filtro gaussiano é um tipo de filtro de borramento também. Só que ele é um borramento que opera de uma maneira um pouquinho diferente do filtro da média, que é o filtro que a gente tem aqui apresentado. Nessas máscaras que a gente está colocando para fazer detecção de borda, você pode ter apresentado no modo absoluto ou não absoluto. No modo absoluto, antes de você mostrar a imagem, a gente calcula o módulo da imagem, que é para ele mostrar só a intensidade do efeito que o filtro causou. São todos os recursos que você tem aqui nessa figura. A gente vai mostrar também como é que você pode criar esse tipo de aplicação. Então vamos sair aqui do nosso aplicativo para ele não ficar desviando a atenção e vamos abrir aqui o VS Code para a gente discutir como é que o código ele opera. Esse código está lá no tutorial, do jeito que ele está sendo colocado aqui. E basicamente o que é que ele tem? Ele tem uma pequena função chamada de print mask, que é a função que vai mostrar essas máscaras que estão sendo usadas no momento em que a gente aperta alguma tecla específica, que é para ele mudar o efeito, o efeito visual que a convolução está produzindo. Então, ele só serve para isso.
né? E a gente saber qual é a máscara que está sendo usada. No código, eu estou utilizando uma, duas, três, quatro, cinco, seis máscaras diferentes. São vários filtros que a gente está utilizando para mostrar efeitos diferentes. O que é uma máscara, né? Como é que a gente pode criar uma máscara aqui no OpenCV usando essa ideia da convolução digital para a função que o OpenCV implementa? Você vai criar a máscara usando um array unidimensional. Claro que o OpenCV também dispõe de recursos para você criar máscaras com filtros que já são pré-definidos. Por exemplo, um filtro da média, um filtro gaussiano, um filtro de detecção de borda. Muitos desses filtros já têm funções pré-definidas que criam as máscaras para vocês. Mas eu quero criar as minhas próprias máscaras com o que a gente aprendeu lá na teoria, né? Então eu vou trazer a teoria da máscara diretamente para aqui. Por exemplo, o filtro da média é um filtro onde todos os elementos têm o mesmo valor. Então a média vai somar todos os pontos em torno de um ponto central, que a gente vai calcular o valor da convolução, e jogar esse resultado desse cálculo na saída, né? Que é a imagem que a gente está produzindo. Então isso eu faço para cada pixel. Está lá nas aulas de teoria. Então, se você vai somar todos os pontos e dividir pela quantidade, você vai ter um nono para cada ponto. É isso que essa máscara aqui está aproximando. Então temos o filtro gaussiano, um filtro de detecção de borda horizontal, um filtro de detecção de borda vertical, o laplaciano, que é um filtro de segunda ordem, e um filtro de ênfase em frequências que ele visa mostrar o quê? Visa pegar a imagem que está borrada em alguns locais e executar um laplaciano e somar com a imagem original. Então isso vai dar uma ênfase, né, deixar aquela imagem mais vívida naquele local. Veja que os filtros eles são arrays unidimensionais. A gente está colocando aqui em três linhas distintas só para facilitar a visualização, mas eles são unidimensionais. E quando a gente for criar a matriz que representa o filtro, a gente vai informar para o OpenCV qual é o tamanho desse filtro aqui, que é um tamanho de 3×3. Aqui tem as imagens das máscaras, né, da máscara que a gente vai trabalhar. Aqui tem algumas variáveis auxiliares e a gente vai aqui para a parte que interessa ao programa, que é abrir o vídeo, né? Eu estou usando aqui a câmera número 2, que é a câmera auxiliar, aqui que a gente usa para fazer os experimentos, mas você vai, na sua implementação, você vai substituir isso aqui pela câmera que você utiliza como padrão. Normalmente, isso aqui é a câmera 0, né? Que é a câmera default que tem no sistema. Então ele pega algumas informações do vídeo, mostra na saída, como a gente já discutiu, e abre duas janelas. Janela chamada filtro espacial e a janela original, que é a imagem que eu estou capturando. Ele abre essas duas janelinhas para deixá-las preparadas para a gente mostrar os dois resultados. E começa logo criando o filtro da média. Olha como é que a gente cria a matriz para o filtro da média, para o núcleo de convolução, usando um array pré-determinado. Você vai criar uma matriz, um matrix, aqui é o construtor da classe matriz, que tem 3×3 elementos. O tipo de dado é CV32F, que é um float de 32 bits, ou seja, o tipo de dado que vai estar lá dentro é float, que é para casar justamente com o que a gente está usando aqui, né? E a função filter 2D que a gente vai usar para fazer a convolução, ela pede que isso seja float também. E começa aqui a iteração. Aqui é para calcular o absoluto da imagem, normalmente ele faz isso para mim, né, naturalmente, por default. Capturo um quadro, converto o quadro que eu capturei para gray. Isso aqui já vem, esse tipo de flag já vem no OpenCV 4 ponto alguma coisa, ele já usa uma forma diferente de fazer a conversão com esse flag para a função CVT_color. Então, em alguns OpenCVs mais antigos, esse tipo de flag que você passa aqui como parâmetro de conversão, ele é um pouco diferente. É bom consultar a documentação do OpenCV lá no site deles para ver qual é o flag correto que você vai usar para a versão do OpenCV que você escolheu trabalhar. Então, uma vez que eu tenha capturado o quadro e convertido ele para tom de cinza, a gente mostrar aqui a imagem cinzenta, eu faço uma inversão na imagem, né, para quando você estiver interagindo com o programa, você vai querer se movimentar para ver o programa funcionando, e a movimentação da cena que você está vendo, ela vai para o mesmo canto para onde que você vai, né, ele acompanhando. Mostra o quadro original
Converte a imagem para ponto flutuante. Faça isso, porque a função de filtragem ela exige que a imagem esteja em ponto flutuante. É bom que a imagem esteja, que é para quando você fizer o cálculo da convolução, ele não dê resultados esquisitos. Isso já aconteceu comigo, então já apanhei, eu sei que tem que fazer essa conversão antes. Então, aqui vem a função da convolução. O que é que você passa para essa função, que é a função filter 2D? Você passa... Deixa eu colocar isso aqui. Você passa o quadro que vai ser filtrado, a imagem que vai ser filtrada, o resultado da filtragem, onde ele vai escrever o resultado da filtragem. Gente, use matrizes diferentes. Ele vai processar esse quadro e jogar o resultado aqui. O tamanho da imagem que está sendo processada em termos de profundidade de campo. Dá para fazer com a imagem colorida. Dá para fazer. Né? A gente fez aqui a conversão para cinzento, né? Só para fins do nosso exemplo, eu quis fazer assim. Mas se a imagem for colorida, esse depth aqui retorna 3, que são as 3 matrizes, né? Os 3 campos de profundidade, as 3 componentes de cor que a imagem teria se ela fosse colorida. Aqui só vai retornar 1. A máscara, que é a matriz de máscara que você está usando, e o ponto central da máscara, que é o ponto 1 e 1. A imagem tem tamanho 3x3. O canto superior esquerdo é 0, 0. O canto inferior direito é o canto 2, 2. Então o centro é no canto 1, 1. Salvo engano, se você colocar menos 1, menos 1 aqui, o OpenCV entende que você quer colocar já no centro da matriz. Né? Mas eu coloco assim para salientar que o ponto que você está fornecendo é o ponto onde vai ficar a origem da máscara, que é o ponto que é o local, que é o canto central. E essa última opção aqui do filter 2D é se você tiver um deslocamento, um delta, que é o valor que você vai deslocar os pixels antes de armazená-lo no destino. A gente não tem nenhum deslocamento, né? Eu nunca utilizei esse recurso, a gente coloca isso aqui em 0 mesmo. Então, terminou o processamento. Esse é a etapa que você faz a filtragem no domínio espacial. Filter 2D é a implementação da função de convolução. Terminada a implementação da convolução, você vai mostrar a imagem ou como o módulo ou não. Se você mostrar como módulo, no momento em que você for fazer essa conversão para inteiro, tudo que tiver abaixo de 0, ele vai remover, vai lançar para 0. Se você calcular o módulo que tiver acima de 0, que o módulo vai fazer com que as partes negativas fiquem positivas, aí você vai ver bordas que você não via, né? Porque agora você tem a imagem já na forma de módulo, com as suas partes negativas. Depois, converto a saída para Unsigned Int, ou Unsigned Char, que é esse CV8U, que é para eu poder exibir a imagem. O IM-Show ele consegue mostrar imagens em ponto flutuante também. Ele mostra, mas ele só mostra a imagem correta se ela estiver normalizada na faixa de 0 até 1. Por isso que antes eu fiz aqui a conversão. Eu não tenho imagem normalizada, não espero que ela esteja normalizada, então eu converto para Unsigned Char. Então nessa conversão, né, o que tiver passando de 255, ele joga, acho que ele joga para 255, não lembro bem ao certo agora, e o que tiver em 0 ele deixa em 0. Então ele basicamente ele arredonda, né, os valores do quadro que você filtrou. Mostra a imagem e fica esperando que você digite alguma tecla. Essa tecla que você vai digitar ou vai te permitir sair do programa, se você digitar o ESC, ou vai fazer algumas atividades. Se você digitar a tecla A, ele não vai mostrar o módulo da imagem, vai mostrar a imagem sem o módulo. Se você digitar A de novo, ele mostra a imagem com o módulo. Então fica trocando, né, esse processo de exibição. Se você digitar M, ele carrega na máscara a imagem da média. Então, na próxima passada que ele der aqui nesse loop, ele já vai executar a convolução com a máscara da média. Se você apertar G, ele executa a gaussiana, H, filtro horizontal, V, filtro vertical, L, laplaciano e B, o filtro de ênfase em altas frequências. Deixa eu mostrar o filtro de ênfase, ele é bem curioso.
olha a diferença entre o filtro da média, esse aqui. Perceba que a imagem fica um pouquinho mais borrada do que a imagem que eu capturo. E esse aqui é o filtro de Boost. No filtro de Boost, as bordas da imagem elas ficam mais salientes, elas ficam mais destacadas do que na imagem original. Isso aqui é interessante quando às vezes você tem uma imagem que é um pouquinho borrada, e se você comparar a imagem que está sendo capturada com a imagem do filtro espacial, com filtro de ênfase, você percebe que as bordas da imagem estão mais salientes. Em outras palavras, a imagem fica mais vívida, né? Essas bordas que surgem aí, mais destacadas. Então esse é o filtro de ênfase. Eu estou somando a imagem com um Laplaciano, basicamente é o que eu estou fazendo. E aí o processo recomeça, né? Cada vez que você passa aqui nesse loop, ele faz essa exibição do código com o filtro espacial. Tá? Então é isso aí. A gente conseguiu dar uma passadinha aqui nesse conceito de filtro espacial, como é que ele opera, como é que ele funciona. E se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá no tutorial, que ele é um pouco mais detalhado, né, do que isso que a gente fez aqui. E tem algumas práticas para você seguir e aprender, né, o conceito de filtro espacial e programação com ele no OpenCV. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra em outra oportunidade aqui no canal para fazer mais algumas videoaulas em OpenCV e você poder aproveitar um pouquinho do conteúdo. Até lá!